8 horas, 1 minuto. Bom dia para você que está aqui com a gente logo cedo no BDD. Prazer ter a sua companhia nesta quarta-feira, 4 de outubro. Na tela, imagens do distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A gente vê a linha da CPTM que ontem estava parada por causa da greve dos funcionários. Hoje, segundo a companhia, está tudo normalizado, sem problemas. Estamos no Outubro Rosa, mês da campanha de conscientização do câncer de mama, um dos mais comuns entre as mulheres. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, indica que o país deve ter 704 mil novos casos da doença até o ano de 2025. A maior parte dos casos deve aparecer nas regiões sul e sudeste do país. E a gente sabe que detectar o câncer o quanto antes é importante para o sucesso do tratamento. Durante o autoexame, a Gisele percebeu que algo estava errado em uma das mamas. Até o diagnóstico da doença, em um ano, passou por 4 médicos. Ela conta que entre as dificuldades para que os médicos pedissem mais exames estavam a idade e o fato de não ter nenhum parente com a doença. Você não tem idade, né? Porque uma mamografia é somente a partir dos 40 anos de idade. Ou você não tem casos em família, né? E minha família é uma família grande, parte de mãe 8 irmãos e parte de pai 6 irmãos. Então, é uma família grande, sem nenhum caso de câncer. Então, 37 anos, né? Então, as pessoas os médicos colocam muito em xeque. Foi só depois de ter feito 2 ultrassons que a confirmação da doença veio com a ressonância e com o resultado da biópsia. Período difícil que ela ainda precisa enfrentar com o tratamento. Junto com a quimioterapia, iniciei hormonioterapia, iniciei imunoterapia, tudo junto com a quimioterapia. Depois que eu terminei a quimio, eu fiz a mastectomia radical, então foi bilateral, foram dos 2 lados a mastectomia. Não tinha mais o que fazer, porque o câncer já tinha avançado e já tinha dado a metástase nos linfonodos, então a gente já sabia que ia ter que esvaziar as axilas, né? Foi isso até que deixou você com uma certa mobilidade reduzida, exatamente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, entre 2023 e 2025, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil, com destaques para as regiões sul e sudeste, que concentram 70% da incidência da doença. Ainda segundo o Instituto, os tipos mais comuns para este período devem ser o câncer de mama feminino, com 73.610 casos no país, o de próstata, com 71.730 e o coloretal, com 45.630. No estado de São Paulo, a estimativa é de 181.340 casos entre 2023 e 2025. O câncer de mama feminino também lidera entre os tipos mais comuns da doença, com 20.470 casos. Em seguida está o câncer de próstata, com 16.830, e o do coloretal, com 14.980 casos. A médica especialista do Instituto explica ainda que os casos estão aumentando. Os que estão aumentando, por exemplo, é o câncer coloretal. É um que efetivamente está havendo um aumento, tá? O câncer de mama, né? Aqui a gente está falando da incidência, né? Incidência é o aparecimento de casos novos, tá? Então, o câncer de mama, ele está ligado a fatores hormonais e comportamentais. Quando se fala em fatores hormonais, é o que, por exemplo, o número de filhos, que é um fator protetor do câncer de mama, tá? Quanto mais filhos tiver, menos risco de câncer de mama. Quanto mais cedo tiver, a amamentação protege contra o câncer de mama. Então, a gente vê que realmente nas grandes cidades, né, essa dinâmica já mudou, né? Estilo de vida também, sedentarismo, consumo de álcool, né? Relação, obviamente, com a dieta, né? Com a alimentação, com sobrepeso, obesidade, tá? São todos fatores de risco para o câncer de mama, né? Então, a gente observa também a mesma coisa, o câncer coloretal, que ele é geralmente mais alto na capital,
que também tem esses fatores, né? Alimentação, sobrepeso, sedentarismo. Além dos exames de prevenção, é importante que as pessoas fiquem atentas também aos sinais do corpo. O autoexame, gente, ele é muito importante, mas ele, quando acontece, quando você identifica, já significa que algo está ali. Então, mesmo que eu tivesse sido diagnosticada em outubro de 2019, isso não iria minimizar o tratamento da quimioterapia, da rádio, mas em questão estética, iria minimizar e muito. Por quê? Né? Na questão estética, eu iria ter essa questão de não ter a mastectomia radical. Tem que fazer. Mas tem que fazer o autoexame. É muito importante fazer esse alerta e também conhecer os principais sintomas que podem indicar a presença de câncer. E quem vai orientar a gente é o Dr. Virgílio Souza e Silva. Ele que é oncologista do Hospital AC Camargo. Bom dia, doutor Virgílio. A primeira pergunta para o senhor. Existem sintomas, né? Eu queria que o senhor informasse para a gente assim, os mais comuns em relação ao câncer de mama, para a gente reforçar essa questão da prevenção para as mulheres. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Acho que é muito importante, né, a gente discutir um pouco sobre a respeito. A gente está no mês Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o câncer de mama. No próximo mês a gente tem o mês Novembro Azul, mas é muito importante ficar atento com os sinais e sintomas do nosso corpo, né? Sintomas que podem diagnosticar, né, atrasar o diagnóstico e comprometer o tratamento. E muito importante, acho que até você colocou no início da matéria, que o diagnóstico precoce aumenta a chance de... No câncer de mama, é importante fazer o autoexame, né, avaliar o tamanho das mamas, a presença de algum nódulo novo, alteração das axilas, isso é muito importante. Para outros tipos de câncer, enfatizar a perda de peso, o cansaço, né, rouquidão, tosse persistente, febre. Então, além disso, né, além de a gente focar no câncer de mama no mês de outubro, é muito importante que os pacientes também se conscientizem de outros sintomas que podem também estar relacionados ao câncer. Ficarem alerta para qualquer situação, né, em geral, de prevenção ao câncer. Doutor, a fadiga, aquele cansaço, né, que a pessoa tem, não passa com repouso, também é sinal de alerta? Sim, sim, a fadiga, isso pode estar relacionado, por exemplo, com anemia persistente, um sangramento que às vezes o paciente não está percebendo, né? Na matéria até foi mencionado a respeito de alguns outros tumores mais incidentes na população e o aumento da incidência dos tumores coloretais. E isso está relacionado talvez ao sangramento nas fezes, que muitos de nós às vezes não percebem, né? Ou às vezes até negligencia sangramentos. Isso pode gerar um quadro de anemia e evoluir com cansaço, perda ponderal. Então, sempre importante enfatizar, né? A presença de algum sinal e sintoma que, a princípio, que não tinha no corpo, alguma coisa que apareceu nova, procure um atendimento médico para uma melhor avaliação. E enfatizo mais uma vez, o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. E é importante dizer também, por exemplo, a respeito do cansaço, né? Às vezes é uma anemia que às vezes passa despercebido, e às vezes, principalmente homens, né? Às vezes negligencia, às vezes um sangramento nas fezes, acha que é uma doença hemorroidária, e aí acabamos descobrindo mais na frente um tumor avançado de intestino. Então, lógico, sempre com esses sinais e sintomas, nem sempre esses sinais e sintomas são câncer, né? Mas é preciso uma avaliação médica para fazer os exames, para melhor avaliar se isso é um tumor, está relacionado a um câncer, para fazer um melhor tratamento para esse paciente. Entre os sinais, feridas que não cicatrizam com facilidade, caroços também pelo corpo, precisam ser investigados, né, doutor? Sim, sim, sim. Por exemplo, lesões de pele, né? E aí nós temos, por exemplo, o melanoma. Lesões novas que aparecem, feridas que não cicatrizam, em boca, na região da genital, por exemplo, pênis, vagina, ou até mesmo também na própria pele, deve ser investigada, né? Isso é muito comum na população, às vezes feridas que não cicatrizam, tem as receitas milagrosas, às vezes os pacientes procuram essas alternativas e deixam de fazer o diagnóstico precoce dessas lesões.
De maneira geral, doutor, como se prevenir? Deixa uma mensagem de prevenção para o pessoal aí. Eu acho que assim, a gente está no Outubro Rosa, eu acho que enfatizar, eu acho que tem que conscientizar as mulheres a fazer os exames de prevenção, mamografia, o exame preventivo. No Novembro Azul, enfatizar os homens, né, procurar um médico para fazer o exame do PSA, o rastreamento para o câncer de próstata. Mas independente do mês, é importante entender os sinais e sintomas e também, ou seja, acompanhar, né, ter um acompanhamento, né, médico. Em relação à colonoscopia, outro exame de rastreamento muito importante, que é muitas vezes negligenciado pela população, e hoje nós sabemos, né, que o câncer coloretal está sendo como o terceiro mais incidente na população. Então, enfatizar, né, acima de 45 anos, além da mamografia, do ultrassom de mama, do PSA, discutir com o seu médico a realização da colonoscopia, um exame de rastreamento para os tumores coloretais. E ficar atento, né, conforme eu disse, os sinais e sintomas do nosso corpo. Doutor Virgílio, muito obrigado pela participação e prestação de serviço. Bom dia para o senhor. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais, as ETECs, para o primeiro semestre de 2024. Até o dia 8 de novembro, os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site. Anote aí, vestibulinhoetec.com.br. Por lá também dá para consultar as vagas e os cursos disponíveis em cada unidade. A taxa de inscrição é de R$ 34,00. E chegou a vez da previsão do tempo para esta quarta-feira. Bora dar uma olhadinha lá fora. A gente vê aí imagens do Pico do Urubu em Mogi das Cruzes. Um começo de manhã um pouco parecido com ontem. Céu nublado e faz 18 graus neste momento. Bastante neblina pela cidade, inclusive. A previsão é de sol com bastante nuvem, agora de manhã, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Amanhã está prevista a chegada de uma frente fria, de uma frente mais intensa aí. Não vai esfriar. O tempo fica instável e está mantido o alerta para temporais. Vamos ver como fica o clima em outras cidades aqui do Alto Tietê. De modo geral, não muda muita coisa não, viu, em relação ao que já falamos aqui. Agora de manhã, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31 graus para Arujá e Salesópolis, 30 graus. Guararema e Mogi, já Santa Isabel, 32 de máxima. E agora na outra tela, destaque para Biritiba Mirim. À tarde o termômetro deve bater na casa dos 31 graus por lá. A umidade relativa fica em torno dos 36%. Olha aí, já perto do estado de atenção, hein? Tempo seco. Já durante a noite, a temperatura cai para 24 graus nessa quarta-feira em Biritiba. E a umidade fica melhor, 59%. Por causa do tempo cada vez mais escasso e da rotina agitada, muitas pessoas estão preferindo a praticidade na hora de se alimentar. Uma pesquisa revelou que cresceu o consumo de biscoitos depois do fim da pandemia de Covid-19. É imensa a variedade de biscoitos, doce salgado, biscoito recheado, biscoito integral, tem de todos os tipos e para todos os gostos. Dona Paulina, a senhora gosta de biscoito? Adoro. Qual tipo de biscoito que a senhora mais... Qualquer um. O wafer é melhor. Biscoito recheado? Recheado. A maioria recheada. Para tomar um cafezinho? Daí como que chama mesmo? Esqueci. Água e sal? Não, adoção. Dona Isabel, a senhora gosta muito de biscoito? Gosto bastante. Como é que você costuma consumir o biscoito em casa? Agora, atualmente, eu consumo com moderação, devido a um regime, mas metodicamente e integrais, né? Eu gosto, mas também com moderação, né? Para que não dê problema mais tarde, né? Não tenho esse hábito de comer muito biscoito, né? Mas antigamente eu comia bastante biscoito recheado. Mas devido, né, às vezes a gente ficar um pouquinho fora do peso, tal, que é o meu caso, entendeu? Então a gente não, no caso eu maneiro nesse sentido de ter controle. E a senhora consome biscoito há quanto tempo? Desde criança, adoro biscoito, bolacha, biscoito. Não pode faltar em casa? Não, de jeito nenhum. E a senhora come bastante? Não, nem tanto assim.
Pesquisa da ABMAP, a associação que representa o setor, mostra que 80% dos adultos consomem algum tipo de biscoito diariamente, ou pelo menos semanalmente, e a ocasião de consumo preferida é durante o trabalho, 78%. Os homens consomem mais, 41%, já as mulheres, 37%. No dia a dia, os horários preferidos para comer biscoitos são os intervalos entre as refeições, 48%, e no café da manhã, 46%. O Sudeste é a região com maior consumo, 50%, seguido do Nordeste, 48%, e Centro-Oeste, com 46%. Sul do país, 36%, e a região Norte, 28% da população. Os perigos do consumo excessivo vão além dos ingredientes descritos nos rótulos. Essa nutricionista alerta para os problemas que, a longo prazo, os biscoitos podem trazer para a nossa saúde. Além da obesidade, os malefícios, diabetes, pressão arterial. Então, assim, infelizmente, o consumo, dos biscoitos, ele traz inúmeros problemas, para a nossa saúde. Mas mudar um hábito não é nada fácil, por isso a nutricionista orienta que os decididos a colocar em prática uma alimentação mais saudável precisam ir adaptando o paladar e algumas combinações. Apesar de não parecerem, podem ser bem saborosas. Já pensou em juntar biscoito de arroz com chocolate? O biscoito de arroz, ele com o cacau, com o chocolate, essa opção é 70%, tá? Então, ela não é tão doce. Mas, para quem está acostumado a comer aquele biscoito recheado, acaba tendo uma satisfação, e consumindo alimentos saudáveis, rico em ômega 3, e a questão aqui do cacau, que, assim, numa quantidade adequada, traz muitos benefícios para a nossa saúde. E é claro que frutas são sempre bem-vindas em qualquer cardápio. Colocando morango e acrescentando mais fibras, nós temos aquele aspecto de saciedade. Mas quer algo tão prático quanto abrir um pacote de biscoito? Aposte nas castanhas e uva passa. São opções assim que elas também entram na questão de saciedade, tá? Porém, a gente só tem que se atentar na proporção. Chegou a hora de saber se o que está rolando nas redes sociais é verdade ou mentira. É o nosso fato ou fake? Olá, hoje eu começo falando de um boato que está circulando nas redes sociais de que a água do Rio de Janeiro está contaminada com um vírus capaz de causar parada cardíaca em crianças. Olha só, esse vídeo que está circulando mostra um homem reproduzindo um áudio de uma mulher que alerta sobre os perigos dessa suposta água contaminada. Ela também diz que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, está escondendo essa informação da população. Mas, gente, claro que isso é fake, como diz o nosso selo aqui. E, além de perigosa, essa mentira é antiga, não é a primeira vez que ela aparece. A mensagem começou a circular em 2020 e foi desmentida pela Fiocruz na época. Agora que ela ressurgiu, a Fundação voltou a se posicionar para dizer que se trata de fake news. Além disso, as empresas responsáveis pela captação e distribuição de água no Rio, a SEDAI e a Águas do Rio, também disseram que essa história é mentira. Então, não foi encontrado nenhum vírus que causa parada cardíaca em crianças. No mês passado, o abastecimento de água chegou a ser interrompido em algumas cidades do Rio de Janeiro. Isso por causa da presença de uma espuma branca. Só que naquele caso era um produto químico. Não tem nada a ver com esse vírus que foi citado na fake news. Bom, e a nossa próxima história é um vídeo curioso que está chamando bastante atenção, bombando nas redes sociais. Esse vídeo mostra leões marinhos interagindo com 2 cachorros ali no meio da rua. Olha só, os cachorros chegam a até latir para os leões marinhos, mas eles parecem estar tranquilos, sem brigar. E por mais inusitada que pareça essa cena, esse vídeo é fato, gente. Essas imagens foram gravadas no entorno do mercado público de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, durante as enchentes que atingiram a cidade na semana passada. O município confirmou esse caso e até disse que funcionários da própria prefeitura presenciaram essa cena.
A prefeitura também falou pra gente que a presença de leões marinhos é comum nessa região. Só que dessa vez os animais conseguiram chegar mais perto ali nas docas por causa do nível da água que estava alto nesse ponto por conta das chuvas. Bom, e se você quiser rever esse vídeo, mandar para alguém e também ficar por dentro de todas as nossas checagens, você já sabe, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou entrar na nossa página do Fato ou Fake no G1. Até a próxima! Se você é morador de Suzano, já pode doar brinquedos para a campanha Coração e Mente em Ação, no Dia das Crianças. O Fundo Social de Solidariedade recebe as doações até 10 de outubro. A entrega é na sede do órgão, no 2º andar da Prefeitura, que fica na Rua Baruel 501, bem no centro de Suzano, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Olha, em Santa Isabel tem vagas abertas para parte da Orquestra Municipal. Aniele Santos tem os detalhes aqui para a gente. Ao todo, são 70 vagas divididas entre musical e também corpo coreográfico. A única regra é ter acima de 7 anos e ser morador aqui de Santa Isabel. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Felipe Sangali, professor da orquestra. Professor, obrigada pela disponibilidade. Bom, são vários os instrumentos. Isso, a gente tem a família das madeiras, clarinetes, saxofones e flautas. Temos a família dos metais, trombone, trompete, trompa, tuba e bombardino. E temos a percussão, que são os instrumentos que se tocam com baquetas, como caixa, bumbo, prato, xilofone e por aí vai. E também tem a parte de dança, né? A parte da coreografia, que são as pessoas que não tocam, mas fazem parte da nossa orquestra dançando. E precisa saber tocar, ter alguma experiência ou não? Pode aprender do zero? Não, aqui a gente ensina desde o início, desde o zero. A criança chega aqui sem experiência nenhuma e nós ensinamos desde os primeiros passos até ela saber tocar. Tem limite de idade? Não, no momento não. Principalmente na questão das madeiras, né? Não tem limite de idade. Pode vir aqui fazer a inscrição que será bem-vinda. Falando em inscrição, como é que faz então para aproveitar a oportunidade? Basta nos procurar, a gente está aqui na antiga creche Della Noche, ao lado da delegacia, e a pessoa deverá ser residente em Santa Isabel e trazer o comprovante de residência e o documento de identificação, né, RG, da criança e do responsável. Essas aulas, né, como que elas acontecem? Aonde? Em que momento? As aulas acontecem sempre no contraturno escolar, no mesmo local da inscrição, na antiga creche Della Noche, ao lado da delegacia. É de graça, não paga nada? Não, não paga nada. Não paga nada. Inclusive, essas pessoas elas podem até participar da apresentação da orquestra que acontece durante o ano. A gente tem várias apresentações e a nossa orquestra participa de campeonatos, competições também. A gente toca bastante aqui na cidade, que é uma parte muito importante. E a gente, recentemente, nesse mês de setembro, fomos agraciados com o título de vice-campeã paulista. Estamos credenciados, classificados para disputar o Campeonato Brasileiro de Bandas. Muito obrigada pelas suas informações. Aproveitar, então, aí a oportunidade, vou deixar aqui certinho o endereço da sede da orquestra, então, para você fazer a sua inscrição, é na Praça dos Expedicionários. Como o professor disse, ao lado da delegacia. O atendimento lá é das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. Também tem um telefone para informações, 4657-1696. Aniele Santos, para o Bom Dia Diário. Muito obrigado, Anne. O BDD desta quarta-feira está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever as reportagens, passa lá no Globoplay, rapidinho. Daqui a pouquinho está lá. E a gente encerra com imagens ao vivo de Guararema. Céu bem nublado por lá. Um ótimo dia para você. Uma excelente semana, um ótimo café. Tchau, gente.